Tradutor. Otaquinho. A escravidão havia desaparecido em Imperium, mas algumas pessoas ainda tomavam escravos, embora secretamente. Eles não podiam se dar ao luxo de mostrar abertamente os escravos em público, pois todos sabiam o que aconteceria com eles. Ainda assim, apenas algumas pessoas como aqueles nobres degenerados escondem escravos secretamente. Ninguém tem coragem, porque uma vez que o público descubra, enfrentará os 3 grandes países. Os 3 grandes países foram os que legalizaram a escravidão no continente Giza. Não, eles foram forçados a fazer isso. O incidente com os escravos naquela época era continental, então eles não podiam se dar ao luxo de ignorá-lo. Parece que este submundo não está sob a jurisdição do continente Giza, disse Souto enquanto olhava para os bandidos. Existem bilhões de submundos, então era impossível observar tudo, Alice respondeu a ele. Mas este mundo tem uma conexão com o Imperium. Aqueles bandidos estavam dizendo algo na linguagem Norma. Souta disse enquanto apontava para o bandido que gritava a atacar. Você está certo. Se este submundo não tivesse uma conexão com a Imperium, então ele teria uma linguagem diferente. Alice assentiu com as palavras dele e olhou para os bandidos. Souta olhou para ela e sorriu. Vou deixar isso com você. Isso é uma ordem? Alice perguntou enquanto erguia as sobrancelhas. Você pode interpretar da maneira que quiser, disse Souta enquanto abria o braço e se sentava no galho de uma árvore. Ok, vou obedecer à ordem do comandante, disse Alice enquanto se virava para a cobra gigante com sua expressão ficando séria. Argue! Ajuda! Os bandidos gritavam de medo enquanto a cobra gigante os devorava um por um. O nível de poder dos bandidos era muito baixo em comparação com a cobra gigante. Seus ataques e armas nem mesmo funcionaram contra as escamas em forma de armadura da cobra. Eles não podiam lutar de forma alguma. Este lugar foi sua base por muito tempo e esta foi a primeira vez que um monstro poderoso os atacou. Seria necessário um exército antes que eles pudessem derrubar um monstro deste nível. Eles podiam simplesmente sacrificar os escravos que sequestraram para ganhar algum tempo, mas era inútil. Os escravos morreram em um piscar de olhos antes mesmo que pudessem escapar. Foda-se! 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 Por que isso aconteceu comigo? Ele estava vivendo uma vida de rei até agora, então ele não esperava que isso acontecesse com ele, com seu território. O líder dos bandidos piscou os olhos ao sentir que algo mudou. A atmosfera selvagem virou de cabeça para baixo e a cobra gigante parou de se mover enquanto olhava para ele. Não estava olhando para ele. Ele estava olhando para trás. A cobra gigante estava ignorando seus subordinados. Apenas o que? Tac. 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 Um som de passos pode ser ouvido atrás dele. O líder dos bandidos estremeceu ao ouvir. Seu coração estava batendo descontroladamente de tensão e ele lentamente se virou para ver o que estava atrás dele. Ele ficou pasmo no momento em que viu a pessoa atrás dele. Seus olhos se arregalaram e seu queixo caiu de choque. Ele viu uma mulher com uma aura angelical, mas sedutora ao mesmo tempo. A mulher tinha longos cabelos prateados que caíam sobre os ombros e as costas. Seus olhos de cor dourada com tonalidade vermelha eram como uma joia requintada. A cor de sua pele era branca como a neve e seu corpo era perfeitamente proporcional. A mulher emitia uma aura que podia ser vista a olho nu. Isso só tornou sua aparência mais etérea. Até os subordinados do líder dos bandidos ficaram surpresos com sua aparência. Esta foi a primeira vez que viram uma mulher desta beleza. Todas as mulheres que eles provaram antes não eram nada comparadas a esta mulher. Mesmo aquelas nobres eram lixo. Eles se esqueceram da existência da cobra gigante que os aterrorizou. Toda a atenção deles estava voltada para esta mulher. Esta mulher não era outra senão Alice. Alice franziu a testa ao ver os olhares que eles estavam dando a ela. Eles nem se preocuparam em esconder esse tipo de olhar. Ela não pôde deixar de suspirar e pensar que essas pessoas eram uma escória. Escória, ela murmurou quando o ar ao redor dela ficou mais pesado e uma lança apareceu em suas mãos. Sua mana girou em torno de sua lança antes que ela a empurrasse para a frente. Dezenas de apunhaladas perfurantes.
Várias energias afiadas brilharam da lança e perfurou o corpo dos bandidos um por um. Dende! 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 A maioria deles morreu instantaneamente com o simples ataque de Alice. Esses bandidos eram muito fracos. Eles eram tão poderosos quanto um rank F Imperium. Um pouco mais forte do que uma pessoa comum. E depois, Alice apertou os olhos enquanto olhava para a cobra gigante. Ela apertou o aperto em sua lança e sua mana explodiu para fora de seu corpo. Bum! O que? O líder dos bandidos cobriu os olhos e ficou chocado com a energia que estava saindo de Alice. Sua atenção estava inteiramente em Alice, o que o deixou alheio à morte de seus subordinados atrás dele. Essa flutuação de energia era tão alta que fazia com que todos que ele conhecia se sentissem como formigas na frente dessa mulher. A aura dessa mulher era ainda maior do que a do general militar deste país. Sou vós! De repente, Alice desapareceu de sua visão. Ela era tão rápida que seus olhos não conseguiam acompanhar seus movimentos. Ah! Após alguns segundos, ele ouviu um forte som de baque atrás, como se algo pesado tivesse caído no chão. Quando o líder dos bandidos se virou, algo afiado perfurou seu ombro e o acertou no chão. Ele olhou e viu que era a lança da bela mulher. Argue! Todos os seus subordinados tinham um enorme buraco no peito ou no estômago. O sangue escorria de suas feridas. A maioria deles estavam mortos, mas as pessoas que ainda estavam vivas iriam morrer a qualquer momento. Eles perderam muito sangue. Mas o que mais o apavorava era a cobra gigante. A cobra gigante já estava morta com um enorme buraco na cabeça. Um monstro poderoso morreu assim. Ele nem mesmo viu como a mulher matou a cobra. Tudo foi tão rápido que o deixou sem palavras. Sua mente não conseguia processar todas as coisas que estavam acontecendo. Quem o trouxe de volta aos seus sentidos foi a voz da mulher. Ei, eu tenho uma pergunta para você, Alice disse enquanto pisava no peito do líder bandido. O que é? O líder dos bandidos perguntou enquanto gaguejava. Onde é esse lugar e me diga tudo o que você sabe neste mundo? Alice perguntou em um tom frio. Ok, o líder dos bandidos achou sua pergunta estranha. Mesmo assim, ele respondeu à pergunta dela. Ele lentamente disse a ela tudo o que sabia sobre este país e este mundo. Enquanto ele contava tudo o que sabia, Solta já estava ao lado dele ouvindo suas palavras. Após uma hora de perguntas e respostas, eles extraíram todas as informações do líder dos bandidos. Você não tem nenhuma utilidade para mim, então vou matá-lo sem dor, Solta disse enquanto agarrava a cabeça do líder bandido. Ele olhou para Alice e sorriu. Alice se virou e sua lança se transformou em uma pequena vara de metal. Ela então a colocou dentro do bolso. Solta apertou ainda mais a cabeça do líder dos bandidos e canalizou sua mana. Bum! O corpo do líder dos bandidos explodiu e se transformou em uma névoa sangrenta. Depois disso, ele se levantou e deu um tapinha nas mãos. Ele viu que Alice estava verificando se as outras mulheres ainda estavam vivas. Não se preocupe. Você pode sentir, certo? Você pode sentir que eles não estão respirando, ele disse a ela. As mulheres eram escravas dos bandidos. Eles as usaram como um escudo contra a cobra gigante, então era impossível para elas estarem vivas após serem atacadas por aquele monstro. Sim, mas, Alice queria dizer algo, mas decidiu calar a boca. O problema é que as raças deste mundo não são tantas. Há muito poucas. Solta disse a ela. Sim. Humano e Demi. Alice acenou com a cabeça para ele. De acordo com as informações que coletaram do líder dos bandidos, os humanos neste mundo eram apenas seres humanos comuns. Não havia sub-raças como o bárbaro, humano mágico, bruxo ou altos humanos. E para Demi, há apenas elfos, anões e pessoas besta. A única raça de elfo neste mundo era alto-elfo. Não há elfo da floresta, elfo do oceano ou elfo da lua. É assim mesmo. Então Solta teria um problema, já que não havia Demi com pele verde neste mundo. Alice suspirou e tirou uma de suas pulseiras. Ela então jogou em Solta.
Aqui. Solta pegou a pulseira e a observou. O que é isso? Ele perguntou enquanto olhava para ela com uma expressão confusa. Um artefato de disfarce, Alice respondeu.